Nesse sentido, o que nós temos falado é que essas expectativas irreais, que falam de um cristianismo impossível, trazem consigo mazelas, misérias, tristezas que pesam sobre as pessoas, tanto as pessoas que estão ouvindo o que está sendo ensinado dessa visão do cristão, como até mesmo aquelas que estão tentando vender que o cristianismo é assim, né? Mas então, como lidar com isso? Primeiro, por que isso acontece? Por que essa visão equivocada nos traz esse tipo de sentimento? E segundo, como lidar com isso? Perfeito. Eu acho que o porquê repousa um pouco na nossa visão meritória das coisas. De certa forma, não tem jeito. O nosso coração luta para descansar na graça do Senhor. A nossa inclinação constantemente é desalinhar, sair da rota e voltar um pouquinho para a nossa tentativa de conseguir algum tipo de mérito. Então, com isso, a gente fica querendo fazer coisas demais, conhecer coisas demais, ou entra nesse estágio de um cristianismo medíocre e desanimado, porque nós não estamos à altura. Então, se eu não consigo fazer perfeito, então eu vou ter que me contentar aqui em ser um cristão triste na minha caminhada, porque é isso, né? Eu sou salvo pela graça, mas eu vou me contentar que minha vida vai ser sempre um tropeça aqui, cai acolá. Então tem algo dessa busca ou pelo menos esse desvio para o mérito pessoal. Como é que a gente trata isso? Eu acho que parte do processo é perceber uma distinção que ele faz aqui na obra entre um serviço ou obras que são perfeitas e um serviço e obras que são verdadeiras. Então, quando eu estou seguro da graça de Deus e da mensagem da palavra, eu posso fugir de expectativas que são irreais, de um triunfalismo ou de um derrotismo, e passar por um cristianismo que é mais seguro, em que diz assim: as minhas obras não são perfeitas, mas são obras genuínas, são obras verdadeiras. Então, eu não preciso viver frustrado como alguém que nunca vai agradar a Deus, porque, no fim das contas, há vários textos da Escritura em que o próprio Deus afirma para nós que ele se agrada com o seu povo e que o próprio Deus dirá para os seus servos: servo bom e fiel. Ao mesmo tempo em que eu também vou deixar de cultivar visões triunfalistas em que eu acredito que eu posso fazer coisas perfeitas na base da minha capacidade, da minha criatividade ou do quão arrojado eu sou espiritualmente. Mas não é isso que significa tudo posso naquele que me fortalece, Alan? Não é que eu posso fazer tudo? Esse texto é uma casca de banana para muita gente, né? Paulo fala, ali é o exato oposto, né? Paulo dizendo: olha, eu sei ter muito e eu sei ter pouco, né? Eu sei viver uma vida de prosperidade e eu sei viver na escassez, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Eu posso viver uma vida contente. Inclusive Paulo fala isso, né? Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E isso ressoa perfeitamente a mensagem que o Kevin DeYoung está tentando trazer para a gente. Uma vida descontente, uma vida cristã descontente, ela pode ser descontente para mais e para menos, né? A vida descontente para menos é a vida derrotista. Eu nunca vou agradar a Deus, eu nunca vou estar bem, eu estou sempre consumido pela culpa, eu sou sempre um cristão miserável e tal. A vida descontente para mais é: eu sempre vou fazer mais, eu sempre tenho que conquistar mais, eu sempre tenho que avançar mais, porque senão Deus não se agradará de mim. A vida contente diz: olha, Deus olha para as minhas obras imperfeitas e ainda assim ele diz: eu me alegro em você, meu filho, por causa de Cristo. E ainda que você não seja, né, o Martinho Lutero do século XXI, você é um servo amado. Você é um servo, um filho amado, e você é alguém em quem eu tenho prazer. Isso pode tirar um fardo dos nossos ombros, entender a graça e entender os chamados mais
mas básicos, né, em uma caminhada contínua, isso tira um fardo dos nossos ombros e pode resgatar em nós a alegria de servir a Deus com base na obra completa de Cristo e na graça do nosso Senhor. Amém. Então, o passo para conseguirmos superar essas expectativas realistas é conhecermos quais são as expectativas reais, o que é então o verdadeiro, genuíno ensino bíblico, não é isso? E Perfeito. para quem está nessa luta, para quem está nos ouvindo e diz, nossa, mas parece que está falando sobre mim, ou mesmo eu tenho ouvido pessoas me ensinarem isso. Nesse sentido, como você poderia dar um conselho, ou o Kevin DeYoung dá conselhos, de como nós podemos encontrar na Escritura esse ensino adequado para servirmos a um Deus que nos salva pela graça e não pelo nosso mérito? Olha, a forma como ele desenvolve isso no livro é muito legal. Até colocando coisas que são relativamente polêmicas, né? Então ele tem 2 capítulos, por exemplo, para falar sobre algumas coisas que nós cobramos, e nós estamos certos em cobrar, de certa forma, né? Eu sou pastor, eu ensino isso para minha igreja, mas que por vezes nós cobramos de uma forma distorcida. Então, num dos capítulos, por exemplo, ele vai falar sobre a devocional. E ele diz assim: parece-me que nós colocamos um padrão, né, tão irreal, em que a gente diz assim: se você não viver uma vida devocional vibrante no seu dia a dia, então você é um desses cristãos que deve ser consumido pela culpa, você não é um cristão de primeira linha e coisas assim. E ele diz, olha, é verdade, a Bíblia traz vários textos em que nós somos, pelo menos, apresentados a modelos de pessoas que tinham uma vida com o Senhor. Jesus, de tempos em tempos, se afastava e ia ter os seus momentos com Deus. Daniel orava 3 vezes por dia. O salmista dá pra gente vários exemplos assim de suas orações e sua devoção em um tempo privado com o Senhor. Mas ele diz assim, mas lembre-se sempre, fazer devocional não está no decálogo. Não é um dos 10 mandamentos. Muito bom essa daí. Então, é até meio contraintuitivo, é chocante pra gente, mas peraí, né? Como assim? Mas o ponto dele é o seguinte, quando eu transformo a disciplina espiritual, né, as disciplinas espirituais, em um fardo, nesse sentido de que se você não fizer do jeito perfeito, acordando às 5 da manhã, para ler trocentos capítulos da Bíblia por dia, e se você não fizer todos os jejuns e não tiver o seu diário perfeitamente anotado, e se você não fizer isso, não fizer aquilo, então você não é um cristão de verdade. Ele diz, com isso a gente está desviando do padrão bíblico e da simplicidade da fé centrada na obra de Cristo. Aqui também ele não desenvolve, mas eu acho que vale a pena para a gente mencionar isso. Essa é uma distinção fundamental entre a espiritualidade protestante e a espiritualidade romanista, né, católico-romana. Os católicos romanos têm uma visão de disciplinas espirituais como necessidades, né, e elas precisam ser penitências em alguns sentidos, né, porque é isso, no sistema teológico deles, eles precisam acumular méritos ou fazer penitências para pagar os seus pecados, a fim de obter a graça de Deus. Para nós, a lógica eles é totalmente invertida. Na lógica deles, eu tenho que juntar aquilo que eu preciso para pagar por algo que é gratuito. Né? No final das contas, se torna isso. É isso mesmo. Para a gente não. Nós atingimos ou fomos alcançados pela graça. Então agora nós temos a alegria de cultivar uma vida com o Senhor e de responder ao Senhor. Então, quando as disciplinas espirituais são vistas como o método para nós atingirmos a verdadeira vida cristã, isso se torna um fardo e isso nos desvia da simplicidade do Evangelho de uma vida cristã baseada na graça do Senhor. O outro exemplo que ele vai dar é de evangelização. Ele diz, nós temos vários exemplos de
homens de Deus que falaram, né? Pedro, Paulo, enfim, você vai olhar na Escritura diversos exemplos de homens cristãos que se posicionaram diante do espaço público e falaram do Evangelho. Ele diz, mas por vezes nós criamos uma versão idealizada desse cristão evangelista e aí nós colocamos um fardo sobre os cristãos, dizendo que todo mundo tem que ser alguém extremamente extrovertido, comunicador, capaz de fazer sermões e pregações para grandes multidões. E aí nós descartamos as pessoas simples. Então tem um monte de gente se sentindo culpada agora mesmo, né? Porque eu não sou um evangelista vibrante como alguém que eu conheci, porque eu não estou à altura de certas pessoas. E de repente Deus te colocou num lugar simples para você evangelizar de uma forma simples, que não é altamente elaborada, altamente estruturada, mas que simplesmente aponta para Cristo de formas mais singelas. E ele diz, tá tudo bem. Isso não deveria nos desencorajar da prática da evangelização, mas deveria colocar a evangelização dentro de uma perspectiva correta, para que exatamente, como a gente já mencionou antes, né, nós não cultivemos expectativas erradas e assim caminhemos para um cristianismo impossível.